Olá, professora Thaisa. Eu me chamo Arthur e hoje eu vou iniciar a apresentação sobre o lado monetário da economia e a inflação no setor elétrico. Bem, a ideia hoje na parte 1, é fazer uma introdução sobre a função da moeda. Em seguida, iremos abordar o funcionamento do sistema monetário e a oferta monetária. Na terceira parte, uma aplicação prática de juros e crédito. Na parte 4, a teoria da inflação e índices de preços. E, por fim, na parte 5, consequências, insumos e conclusão. Bem, o lado monetário e a inflação no setor elétrico. Nosso grupo escolheu abordar dois temas cruciais que se conectam diretamente com a nossa futura atuação na engenharia elétrica: o lado monetário da economia e a inflação. Nosso objetivo hoje é entender como o fluxo monetário de dinheiro, as taxas de juros e o aumento dos preços moldam os investimentos em infraestrutura energética e o mercado de energia no Brasil. Para isso, vamos iniciar compreendendo o que é a moeda. Segundo a literatura base do nosso curso, ela não é apenas papel moeda, mas sim um ativo amplamente aceito para liquidar transações. Ela vem. Olá pessoal, sou o Daleon Marques. Dando continuidade à nossa apresentação, o dinheiro que nós utilizamos no dia a dia, ele circula através do sistema monetário, certo? Esse sistema, ele tem dois grandes protagonistas. Seria o Banco Central, que já é muito conhecido por nós, né? Que é a autoridade máxima, e também o único responsável por emitir a moeda física, né? O dinheiro físico como nós conhecemos. E nós temos o outro protagonista, que são os bancos comerciais, que basicamente são aqueles bancos onde nós temos conta, né? Conta bancária. Então, um ponto crucial é que às vezes a gente não entende ou a gente não sabe dessa informação, mas os bancos comerciais, eles também conseguem criar dinheiro, digamos assim. Mas não assim como o Banco Central, né, imprimindo notas. Os bancos tradicionais, eles conseguem fazer isso através da moeda escritural, como ela é conhecida. Então, isso acontece da seguinte forma: existe um mecanismo, né, de multiplicação dos depósitos. Então, como é que funciona? Quando há um depósito de valor, qualquer pessoa deposita um valor no banco, o banco ele é obrigado a reter apenas uma pequena fração como garantia de segurança. E essa garantia de segurança, ela é chamada de recolhimento compulsório. Já o restante desse dinheiro, né, retirando essa pequena parcela que fica guardada como segurança, essa outra parcela de dinheiro, o banco ele vai emprestar para as outras pessoas ou empresas, né? Então, esse novo empréstimo, ele vai virar poder de compra imediato. E isso vai fazer com que a economia circule, né? Vai circular a economia.
Então isso se torna como se fosse um novo dinheiro, né? E isso vai, de certa forma, expandir a liquidez do país, né? Então, o que que acontece? A soma de todo esse dinheiro em circulação, tanto o físico quanto o escritural, que eu acabei de falar, é o que nós chamamos de oferta monetária. Então, a oferta monetária ela não é só esse dinheiro físico, como a gente conhece, como a gente imagina à primeira vista, né? Tem essa questão do escritural, né? Que é algo muito interessante. Bom, então o Banco Central ele monitora esse estoque, né, de maneira bem intensiva, porque existe uma relação histórica, né, e inclusive direta. Essa relação, inclusive, ela é direta entre a quantidade de moeda e a inflação, certo? Então, esse fator ele vai ser explicado justamente por essa fórmula que a gente está vendo aqui no slide, que é a chamada teoria quantitativa da moeda. Ela basicamente, né, vamos falar aqui em termos práticos, é que se a oferta de dinheiro, né, que seria a nossa variável M, ela cresce muito mais rápido do que a nossa capacidade do país de produzir os bens e serviços, que seria a nossa variável Y, né? Então, a tendência é que os nossos preços, né? Haja o aumento dos preços, né? Que é a nossa variável P. Então, se o M aumentou e o Y não conseguiu acompanhar, a tendência é que o P aumente, basicamente, né? Então, isso a gente pode entender como aquela clássica situação, né? Onde existe muito dinheiro perseguindo, né? Podemos entender assim, poucos produtos, né? Então, o que que acontece? Isso faz com que a nossa moeda perca valor, certo? Isso é explicado justamente por essa forma e a gente consegue ver isso na prática, né? É um conceito, de certa forma, até intuitivo para a gente, né? A gente vê um pouco dessa realidade todos os dias, né? A gente vê como é que os preços são muitas vezes maleáveis, né? Então, pessoal, para evitar que os preços saiam de controle, o governo ele tem uma política monetária, né? E a principal ferramenta seria o quê? Seria justamente a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia, né? Então, a gente pode pensar na Selic como se fosse, de certa forma, um freio de mão do país, né? Quando a Selic sobe, então pegar crédito, fazer financiamento, fica muito mais caro, né? Com isso, o consumo das famílias, das pessoas e o investimento das empresas diminuem. Lógico, ora, se eu estou com dificuldade de pegar crédito, os financiamentos ficam caros, então esses fatores vão ser reduzidos, vão diminuírem, né? Então a atividade econômica ela vai desacelerar e com isso a inflação ela vai perder força. Então nós podemos entender como uma ferramenta do governo para chegar no objetivo final, né? Obrigado, Dailon. Olá, professora. Meu nome é Gleidson Calil e eu vou falar um pouco sobre o impacto dos juros no setor elétrico. Então, como engenheiros, nós precisamos entender que grandes projetos de geração, transmissão e distribuição de energia têm um alto custo, uma alta exigência no capital inicial.
E, bom, dificilmente uma empresa ela vai construir um parque eólico que seja, ou uma linha de transmissão, utilizando apenas recursos próprios. Nesse caso, vai se depender, geralmente dependem-se fortemente de financiamento de longo prazo e a emissão de debêntures. Ou seja, há uma alta sensibilidade nessas decisões monetárias com relação ao Banco Central e, consequentemente, conforme maior for o juro, maior será também o capital inicial, o capex, e consequentemente menor serão os investimentos ou menos serão os investimentos. Então, dando continuidade ao que foi solicitado pela senhora, temos aqui um gráfico que retrata um exemplo que foi solicitado de um caso relacionado ao setor. Olá, professora Thaisa, sou o Heraldo Paixão e dando continuidade à nossa apresentação, vamos nos aprofundar na ideia da inflação, que nada mais é do que o aumento contínuo, generalizado e persistente do nível de preços, ou seja, ele representa a perda do poder de compra da moeda ao longo do tempo. A literatura econômica divide em três principais vertentes as principais causas da inflação. São elas a inflação de demanda, quando a economia está muito aquecida e a procura por bens supera a capacidade produtiva da indústria. Isso ocorre quando há muito dinheiro correndo atrás de poucos produtos. Existe a inflação de custos, que ela é provocada pelo encarecimento de insumos essenciais, como os combustíveis, a matéria-prima e até a própria energia. Ela empurra os custos de produção para cima, forçando as empresas a repassarem o prejuízo no preço final do produto. E existe a inflação inicial, que ela é a inflação do passado alimentando a inflação do futuro através da indexação de contratos, gatilhos salariais, todo o histórico do passado do país. E para mensurar esse avanço, o Brasil utiliza diferentes índices de preço, e entender a diferença entre eles é crucial. São eles os índices IPCA e o índice IGPM. O IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ele é calculado pelo IBGE e ele é o termômetro do varejo. Ele mede o peso dos custos de vida diretamente no bolso das famílias e, por isso, ele baliza a meta oficial da inflação, que é definida pelo Banco Central. No IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, que é calculado pelo FGV, ele é conhecido como a inflação do atacado. E é aqui que nós engenheiros precisamos prestar muita atenção. O IGPM, ele é composto de 60% do IPA, que é o Índice de Preços do Produtor Amplo, o que significa que ele flutua muito com os preços dos commodities, como o câmbio. E por isso ele reflete os custos de atacado e da construção civil antes mesmo que ele chegue ao consumidor. O IGPM serve historicamente como principal indexador para o reajuste de contratos de concessão pública de energia e contratos de compras no longo prazo. E ignorar o comportamento do IGPM em um projeto de engenharia pode inviabilizar completamente o fluxo de caixa de uma usina ou de uma indústria no longo prazo. E para fechar essa linha de raciocínio e entender o impacto real disso, o próximo integrante ele vai concluir a nossa apresentação, mostrando as consequências práticas da inflação e um caso real de variação de custos do setor. Boa noite a todos, meu nome é Lucas. Dando continuidade ao que o José explicou,
A inflação ela gera uma perda imediata no poder de compra. Na economia, nós costumamos dizer que a inflação funciona como imposto regressivo. O que isso significa? Significa que ela penaliza muito mais as classes de baixa renda, que não possuem os mecanismos financeiros para proteger o seu dinheiro e gastam quase todo o seu orçamento em itens básicos. Para o ambiente de negócios, e aqui começamos a entrar na realidade da engenharia, a inflação ela gera um aumento drástico na incerteza. Quando os preços estão subindo sem controle, fica impossível prever os custos futuros. Isso provoca um encurtamento do planejamento empresarial, porque nenhuma empresa ou investidor vai querer assinar um contrato de 5, 10 ou até 15 anos para construir uma linha de transmissão se ela não souber quanto de dinheiro vai valer daqui a alguns meses. E como o país combate isso? Como os meninos mencionaram anteriormente, o principal remédio utilizado são as políticas monetárias restritivas, que envolvem um aumento de taxa de juros, a Selic, para esfriar a economia, além de políticas fiscais de contentação de gastos públicos. Custos de insumos industriais. Para que o nosso seminário não ficasse apenas na teoria econômica, nós trouxemos este caso prático focado na nossa área, o impacto na inflação nos insumos industriais. Quando falamos para grandes obras do setor elétrico, como a construção de subestações, de rede de distribuições ou usinas geradoras, nós dependemos severamente de commodities metálicas. Dois exemplos vitais que estão destacados nessa notícia são o cobre e o alumínio. O cobre ele é o coração da engenharia elétrica, devido à sua altíssima condutividade, sendo utilizado em cabos, transformadores e motores. E o alumínio também é amplamente utilizado nas linhas de transmissão de longa distância e pelo seu custo, né? Benefício e leveza também. E o que acontece quando a inflação atinge esses materiais? O orçamento que foi planejado na fase de projeto simplesmente deixa de ser real. Se o preço do cobre disparar no mercado internacional, ou devido à inflação interna de custos, todo o planejamento financeiro do CAPEX, que no caso foi o que o Gleides explicou, vai por água abaixo. Isso pode levar a um atraso nas obras, necessidade de aditivos contratuais ou até mesmo a falência de empreiteiras. Por isso, o engenheiro moderno ele precisa monitorar o preço desses insumos diariamente. Para concluir, né, para encerrar o nosso seminário, a grande mensagem final que o nosso grupo quer deixar é que o sucesso técnico de um projeto de engenharia ele é completamente indissociável da realidade macroeconômica. Não adianta nós desenharmos o sistema elétrico mais eficiente do mundo, com o melhor fluxo de carga e proteção mais robusta, se ele não for financeiramente viável, né? E resumindo tudo o que nós discutimos hoje, a moeda ela garante a estabilidade necessária para os contratos de longo prazo do setor elétrico que sejam firmados, né? A taxa de juros elas ditam o custo do capital e o ritmo em que as obras vão acontecer. A inflação ela altera diretamente o orçamento dos insumos que são vitais para nós, que no caso, como foi citado, o cobre e o alumínio.
E no fim das contas, é a viabilidade financeira que garante os nossos projetos saiam do papel e se tornem sustentáveis. E é isso. Muito obrigado pela atenção e boa noite.